Um milionário arrogante estava prestes a perder bilhões em uma reunião com chineses porque a tradução automática estava completamente errada. No canto da sala, uma faxineira percebia cada erro, mas ficou em silêncio. Por quê? Porque semanas antes ele a humilhou na frente de todos. O que ela não sabia é que essa decisão mudaria a vida dos dois para sempre. De onde você está assistindo? Se inscreva no canal e deixe seu like para a parte 2 dessa história incrível. Eduardo Monteiro, 50. Anos observava São Paulo do 42º andar como um deus olhando formiguinhas. Magnata do agronegócio, movimentava bilhões exportando para a China. Hoje, fecharia o maior acordo da história de sua empresa. A intérprete não vem, senhor, avisou Patrícia trêmula. Acidente na marginal. Eduardo rugiu. Incompetência. Usem tradução automática. No canto, Maria Clara limpava o chão, invisível. 28 anos, órfã da periferia, trabalhava como faxineira para sustentar os irmãos. O que ninguém sabia. Ela era fluente em mandarim, aprendido em 2 anos como voluntária na China. A reunião começou. Eduardo falava confiante enquanto o software traduzia. Maria Clara ouviu os erros imediatamente. Parceria virou subordinação. Desconto virou presente. Direitos exclusivos viraram cessão total. Seu coração disparou. Ela deveria gritar, alertá-lo. Mas uma memória a paralisou. 3 semanas atrás, Eduardo a humilhara por derramar água, berrando que faxineiras eram o atraso do país, ameaçando demitir todos. Maria Clara mordeu o lábio até sangrar. Deixa ele se afundar. O líder chinês disse em mandarim. Aceitamos explorar esse tolo. O software traduziu. Aceitamos com gratidão. Eduardo comemorou radiante. Maria Clara saiu em silêncio, carregando a culpa de ter escolhido a vingança. E o império começou a ruir. 5 dias depois, Dr. Tavares entrou pálido no escritório de Eduardo. O contrato está errado. A tradução distorceu tudo. Você cedeu direitos exclusivos por 15 anos, descontos de 40%. E transferiu propriedade intelectual que levamos uma década desenvolvendo. Eduardo sentiu o chão sumir. Quanto vamos perder? 800 milhões no mínimo. No pior cenário, o controle da empresa. A sala girou. 50 anos de vida. 30 construindo aquele império, tudo desmoronando. Podemos reverter? Eles gravaram tudo. Você concordou verbalmente. Pode levar anos em tribunais internacionais. Eduardo afundou na cadeira. Pela primeira vez em décadas, sentiu medo absoluto. Naquela noite, bebeu sozinho, observando a cidade indiferente. E em algum lugar, Maria Clara tentava não pensar no que testemunhara. As memórias não a deixavam em paz. Maria Clara acordou sobressaltada às 4h30 da manhã, suor frio escorrendo pela testa. O mesmo pesadelo de sempre. Seu pai sorrindo, acenando pela janela do carro. Depois, o impacto. Metal retorcido. Silêncio. Ela se sentou na cama estreita, abraçando os joelhos. No outro cômodo do apartamento, seus irmãos dormiam. Júlio, de 19 anos, cursando engenharia com bolsa integral, e Ana Paula, de 16, sonhando em ser médica. 7 anos atrás, um acidente mudara tudo. Não um acidente comum, uma tragédia causada por negligência corporativa. A empresa de logística que transportava produtos químicos para uma indústria do agronegócio havia ignorado normas de segurança. Um caminhão com freios defeituosos colidiu com o carro dos pais de Maria Clara na rodovia Presidente Dutra. A investigação foi abafada. Dinheiro trocou de mãos. Advogados caros transformaram negligência criminosa em fatalidade. A família recebeu uma indenização ridícula. 80 mil reais divididos entre 3 órfãos. Maria Clara tinha 21 anos e cursava relações internacionais na época. Trancou a faculdade, pegou o dinheiro e pagou os estudos dos irmãos. Para se sustentar, começou a limpar prédios comerciais. À noite, quando todos dormiam, ela chorava sozinha, abraçada ao casaco do pai que ainda cheirava a café e cigarro. 2 anos depois, uma oportunidade surgiu. Uma ONG cristã precisava de voluntários para trabalho humanitário na China. Ofereciam passagem, estadia e um pequeno estipêndio.
Maria Clara se inscreveu impulsivamente, fugindo das memórias, das dores, do Brasil que a havia mastigado e cuspido. Yunnan, província montanhosa no sudoeste chinês. 2 anos de vida simples, ajudando comunidades rurais, ensinando português para crianças, aprendendo mandarim na prática. Foram os anos mais duros e mais transformadores de sua vida. Ali, longe de tudo, ela começou a se curar. Mas o dinheiro acabou. A saudade dos irmãos doeu mais que tudo. Ela voltou ao Brasil com o coração partido em pedaços diferentes, mas carregando algo novo, fluência total em um idioma que poucos brasileiros dominavam. Agora, de volta à rotina de faxineira, aquele conhecimento parecia inútil. Quem contrataria uma moça da periferia para trabalhar como intérprete? Ela nem tinha concluído a faculdade. Seu currículo era um atestado de fracasso aos olhos da elite paulistana. Mas ela falava mandarim perfeitamente, melhor que muitos professores universitários, e tinha deixado um homem arrogante caminhar direto para o abismo. Maria Clara levantou, preparou café preto forte e ligou a TV velha. O noticiário econômico estava passando. Escândalo abala gigante do agronegócio. Eduardo Monteiro pode ter perdido bilhões em acordo desastroso com chineses. Seu estômago revirou. Ela desligou a TV e foi para o banho. Mas a culpa a seguiu, como sombra grudada, nos calcanhares. Eu poderia ter evitado. Eu deveria ter evitado. Mas por que diabos eu deveria salvar um homem que me humilhou? 3 semanas se arrastaram como 3 anos. Eduardo Monteiro definhava. Perdera 12 quilos. O rosto antes cheio, agora exibia maçãs salientes e olheiras profundas. Dormia 3 horas por noite quando dormia. O resto do tempo, revivia obsessivamente cada segundo daquela maldita reunião. Dr. Tavares batalhava nos tribunais, mas as notícias eram desanimadoras. Os chineses tinham gravações, documentos assinados digitalmente, testemunhas. O processo seria longo, caro e provavelmente perdido. A imprensa devorava o escândalo. O rei do agronegócio derrubado por Google Tradutor. A manchete mais cruel circulava nas redes sociais acompanhada de memes. Eduardo, que sempre controlou sua imagem com mão de ferro, agora era piada nacional. Naquela manhã de segunda-feira, ele chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Às 5h30, o prédio estava quase vazio. Apenas a equipe de limpeza trabalhava nos andares inferiores. Eduardo entrou na sala de reuniões, aquela mesma onde tudo desmoronou. As luzes estavam apagadas. Ele se sentou no chão, encostado na parede de vidro, olhando para a cidade acordar lá embaixo. Foi quando ouviu o barulho de um balde sendo arrastado. Virou-se. Ali, na penumbra, uma figura feminina esfregava o chão com movimentos mecânicos, fones de ouvido nos ouvidos. Você... Sua voz saiu rouca. Você estava aqui naquele dia. Maria. Clara congelou. Lentamente tirou os fones. Seus olhos encontraram os dele, e algo passou entre ambos. Reconhecimento, tensão, algo indefinível. Senhor Monteiro. Sua voz era suave, mas firme. Eu não sabia que o senhor chegava tão cedo. Você estava aqui, ele repetiu, levantando-se com dificuldade. Durante a reunião com os chineses, você estava limpando o chão. Maria Clara engoliu seco. Seus dedos apertaram o pano de limpeza até os nós dos dedos ficarem brancos. Sim, senhor. Eu me atrasei naquele dia e você ouviu tudo. Não era uma pergunta, era uma constatação. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Maria Clara podia sentir o coração batendo no pescoço, na garganta, nas têmporas. Eu preciso terminar a limpeza, ela murmurou, começando a se afastar. Espere. Eduardo deu um passo à frente. Por favor. A palavra por favor, pendurada nos lábios daquele homem, soou tão estranha que Maria Clara parou, surpreendida. Ele se aproximou e ela pôde ver de perto o quanto ele estava destruído. Os olhos, antes tão frios agora, pareciam vidros quebrados. Você ouviu? Ele repetiu pela 3ª vez, e desta vez sua voz rachou. Você ouviu a reunião. Você viu tudo. E ele pausou, como se as palavras custassem sangue, e não fez nada. Maria Clara ergueu o queixo, uma fagulha de desafio acendendo em seus olhos. Eu sou apenas uma faxineira, senhor Monteiro.
O que eu poderia ter feito? Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. Aquelas palavras, aquele tom, ecoaram algo nele. Uma memória. Ele a tinha visto antes, não apenas naquele dia, mas... E então clicou. Você... O sangue drenou de seu rosto. Você é a moça que derramou água no corredor, 3 semanas antes da reunião. Eu gritei com você. O sorriso de Maria Clara foi amargo como fel. A memória do senhor é impressionante. Sim, fui eu. A incompetente. A representante do atraso do país. Eduardo cambaleou, apoiando-se numa cadeira. Meu Deus, ele sussurrou. Você me deixou afundar de propósito. Maria Clara pegou o balde e começou a sair. Mas algo dentro dela, raiva acumulada, injustiça engolida há anos, dor transformada em coragem, a fez parar na porta. Ela se virou e suas palavras saíram frias, cortantes. A tradução estava errada desde o início, Sr. Monteiro. Cada palavra, cada cláusula. Eu percebi imediatamente. Ela fez uma pausa, saboreando o choque no rosto dele. Mas esperei o senhor falar. Tudo, cada palavra. E então, em mandarim perfeito, fluente, impecável, ela recitou de memória o que os chineses realmente haviam dito naquele dia. As frases que o sistema tinha traduzido errado, as zombarias disfarçadas de gentilezas, a armadilha sendo fechada ao redor dele. Eduardo ouviu, boquiaberto, incapaz de processar o que estava presenciando. Esta mulher, esta faxineira que ele tinha humilhado, falava mandarim como uma diplomata e tinha-o deixado arruinar-se completamente. O silêncio que seguiu a revelação de Maria Clara foi quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Eduardo estava petrificado, os olhos fixos nela como se estivesse vendo um fantasma. Você fala mandarim. A frase saiu sem entonação, puro choque, fluentemente. Maria Clara apoiou o balde no chão. Uma parte dela queria fugir, desaparecer nas sombras como sempre fez. Mas outra parte, a que ficara calada por anos, engolindo humilhações, aguentando insultos, essa parte queria falar, gritar. 2 anos na província de Yunnan, senhor. Monteiro. Trabalho voluntário em comunidades rurais. Aprendi o idioma ali com pessoas reais, não em cursinhos caros de São Paulo. Eduardo passou a mão pelo cabelo grisalho, bagunçando-o. Seus olhos percorreram Maria Clara como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não a faxineira invisível, mas a pessoa. Por que você não disse nada? A voz dele saiu estrangulada. Por que não me avisou que a tradução estava errada? A risada de Maria Clara foi seca, sem humor. Por quê? Ela repetiu. Os olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque o senhor me tratou como lixo 3 semanas antes. Porque o senhor ameaçou demitir toda a minha equipe por meio copo d'água. Porque homens como o senhor... Sua voz falhou. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Homens como o senhor pisam em pessoas como eu todos os dias e nunca olham para trás. Nunca se importam com quem fica sangrando no chão. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Cada palavra era uma lâmina, cortando camadas, de arrogância acumuladas por décadas. Ele começou, mas não sabia como continuar. Desculpas pareciam ridículas diante da magnitude do que havia feito, não só com ela, mas com incontáveis outros ao longo dos anos. O senhor quer saber a parte mais irônica? Maria Clara continuou, e agora as lágrimas escorriam livremente. Enquanto eu estava ali, agachada, ouvindo seus bilhões indo pelo ralo, uma parte de mim gritava para te avisar, porque eu não sou como o senhor. Eu não gosto de ver gente se afundando mesmo quando merecem. Ela pegou o balde novamente. Mas eu também sou humana, e estava cansada de ser invisível. Espera. Eduardo deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse segurá-la, mas não ousasse tocar. Por favor, espera. Eu preciso consertar isso. O acordo. Você pode me ajudar? Você pode me comprar? Ela interrompeu, a voz cortante. É isso que o senhor faz, não é? Compra pessoas, soluções, consciências. Não, ele quase gritou. Não é isso, As palavras morreram em sua garganta porque, honestamente, era exatamente isso que ele sempre fez. Maria Clara o olhou por um longo momento. Naquele silêncio, algo passou entre eles.
Um reconhecimento cru, doloroso, de humanidades quebradas se encarando. Sabe o que é triste, Sr. Monteiro? Ela disse suavemente. O senhor está destruído agora porque perdeu dinheiro. Bilhões, sim, é muito. Mas eu perdi meus pais porque uma empresa como a sua decidiu que era mais barato não consertar freios de caminhão. E ninguém pagou por isso. Ninguém perdeu bilhões. A empresa deu de ombros, pagou uma miséria e continuou operando. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus pais? Acidente na Dutra, 7 anos atrás. As palavras saíram medidas, cada uma carregando um peso imenso. Caminhão de transporte de uma subsidiária de agronegócio. Freios defeituosos há meses. Meu pai morreu na hora. Minha mãe durou 3 dias no hospital. Eu tinha 21 anos e 2 irmãos, menores para criar. Maria Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. Então, quando o senhor pergunta por que eu não te salvei, é porque eu já enterrei muita gente que deveria ter sido salva. E nenhum dos responsáveis perdeu uma noite de sono. Ela saiu, deixando Eduardo sozinho naquela sala gigantesca, com seu império desmoronando e, pela primeira vez na vida, enxergando o peso real de suas escolhas. Algumas verdades queimam mais que qualquer fracasso financeiro. Eduardo Monteiro passou os 3 dias seguintes obcecado. Não pelo contrato desastroso. Dr. Tavares tocava isso. Não pelas ações da empresa despencando na bolsa. Não pelos jornalistas acampados na portaria do prédio. Ele estava obcecado por Maria Clara. Não romanticamente, ainda não. Era algo mais profundo, mais perturbador. Ela havia segurado um espelho diante dele e forçado-o a enxergar seu reflexo real, não a imagem polida que construíra ao longo de décadas. Ele precisava saber mais. Quem era aquela mulher que falava mandarim fluente enquanto limpava chãos? Como alguém com esse talento estava invisível em seu próprio prédio? Eduardo fez o que sempre fazia quando precisava de informação. Comprou-a. Contratou um investigador particular, discreto, eficiente, caro. 48 horas depois, um dossiê chegou à sua mesa. Maria Clara Santos da Silva. Idade: 28 anos. Natural: Recife, Pernambuco. Residência: Jardim, São Luís, Zona Sul de São Paulo. Eduardo abriu o arquivo. A primeira foto era de uma carteirinha universitária antiga. Maria Clara aos 20 anos, sorrindo, tão diferente da mulher de olhar duro que ele conhecera. Formação: ensino médio completo com distinção. Escola Estadual Professor João Cabral. Relações Internacionais. Incompleto. Trancado em 2018, 3º semestre. Curso intensivo de mandarim. Província de Yunnan, China, 2019-2021. Eduardo parou. Leu novamente. Província de Yunnan. Ela não estava exagerando. Continuou lendo. Histórico familiar. Pai: Roberto Silva. Falecido 2018. Mãe: Clarice Santos Silva, falecida 2018. Irmãos: Júlio, 19, e Ana Paula, 16. Causa da morte dos pais: acidente rodoviário na Via Dutra, Calomir 178. Colisão com caminhão de transporte de produtos químicos pertencente a... Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Transcarga Logística, Elida. Subsidiária da Almeida Encosta Agropecuária. Ele conhecia aquele nome. Conhecia demais. Almeida Encosta tinha sido seu principal concorrente por anos. Com eles havia negociado uma fusão que incluiu assumir ativos, e sim passivos legais. As mãos de Eduardo tremeram virando as páginas. Encontrou o relatório da investigação do acidente. Freios defeituosos, manutenção negligenciada, multas anteriores não pagas. A empresa foi autuada, mas um batalhão de advogados transformou o caso em acordo extrajudicial. Indenização paga. R$80 mil. R$80 mil. Por 2 vidas. Eduardo fechou o arquivo, nauseado. Tecnicamente, não fora culpa direta dele. O acidente acontecera antes da fusão. Mas ele herdara aquele pecado. Herdara o sangue nas mãos daquela empresa. E nunca olhara para trás. Nunca perguntara quantas famílias foram destruídas pelos custos necessários de fazer negócio. Continuou lendo sobre a vida de Maria Clara depois da tragédia. Trabalhos informais, noites sem dormir cuidando dos irmãos, a ida à China como fuga e transformação, o retorno ao Brasil com esperanças esmagadas pela realidade.
A última página do dossiê trazia um detalhe que fez Eduardo parar de respirar. Empregador atual. Límpidos Serviços de Limpeza Lida. Local de trabalho. Edifício Empresarial Paulista Tower, 42º andar. Supervisor. José Carlos Mendes. Salário. R$ 1.560 mensais, R$ 1.560. Ela limpava o chão do escritório dele por um salário que Eduardo gastava numa única garrafa de vinho e falava mandarim melhor que qualquer intérprete que ele já contratara. Eduardo fechou o dossiê e apoiou a testa nas mãos. Pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu algo que nunca experimentara. Vergonha genuína. Não a vergonha social de estar na mídia, não o constrangimento de ter cometido um erro financeiro. Vergonha real, moral, humana. Ele havia construído um império sobre os escombros de vidas como a dela, e nunca, nem uma única vez, se importara. Até agora. Sexta-feira, 18h30. Maria Clara estava terminando a limpeza do 38º andar quando seu celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Maria Clara? Aqui. É Patrícia Oliveira, secretária do senhor Eduardo Monteiro. Ele gostaria de conversar com a senhora. Hoje, se possível. O coração de Maria Clara deu um pulo. Sobre o quê? O senhor Monteiro não especificou, mas disse ser urgente. Ele está no escritório dele, 42º andar. A senhora poderia subir? Maria Clara olhou para suas mãos manchadas de produtos de limpeza, seu uniforme simples, o cabelo preso num coque bagunçado. Agora, se for possível. 15 minutos depois, ela estava diante da porta de mogno com a placa dourada. Eduardo Monteiro, presidente. Respirou fundo e bateu. Entre. A voz dele soava diferente, cansada, quase humilde. Maria Clara abriu a porta. O escritório era do tamanho de seu apartamento inteiro. Paredes de vidro, vista panorâmica, mobília que custava mais que anos de seu salário. Eduardo estava sentado atrás da mesa, mas levantou-se assim que ela entrou. Havia um dossiê fechado sobre a mesa. Obrigado por vir. Ele gesticulou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Maria Clara sentou-se na beirada da cadeira, rígida como uma tábua. Eduardo notou e sentiu uma pontada de algo. Culpa, remorso. No peito. Eu investiguei você, ele disse sem rodeios, apontando para o dossiê. Sei que é invasivo. Sei que não tenho direito, mas precisava entender quem é a mulher que falava mandarim perfeito e estava limpando chãos. Maria Clara não disse nada. Seus olhos estavam fixos no dossiê, e Eduardo pôde ver o momento exato em que ela entendeu o que havia. Ali dentro. Você sabe, ele continuou a voz áspera. Sobre meus pais. Eu sei. Eduardo se levantou, incapaz de ficar parado. A fusão com Almeida Encosta. Eu assumi os passivos. Tecnicamente, aquela dívida, aquela responsabilidade, tornou-se minha. R$ 80.000. As palavras de Maria Clara saíram como veneno. Foi quanto vocês calcularam que 2 vidas valiam. Eduardo fechou os olhos, cada palavra uma lâmina. Eu poderia dizer que não fui eu, que aconteceu antes de minha gestão. Mas isso seria covardia. Ele abriu os olhos e a encarou diretamente. A verdade é que eu construí um império sem nunca olhar para baixo, sem me importar com quem estava sendo esmagado no processo. Maria Clara permaneceu em silêncio, mas algo em seus olhos mudou. Surpresa, talvez, por ouvir algo que soava como autocrítica genuína daquela boca. Eu te chamei aqui porque preciso da sua ajuda. Eduardo voltou para a cadeira, subitamente exausto. O acordo com os chineses está me destruindo. Dr. Tavares está tentando reverter, mas sem alguém que entenda realmente o idioma, estamos perdidos. Você poderia me contratar? Maria Clara interrompeu, a voz cortante. É isso? Você quer me contratar agora que sou útil? Sim. A resposta direta a surpreendeu. Mas não apenas isso, Ele hesitou, escolhendo as palavras. Eu quero corrigir meus erros. Todos eles. Começando com você. Ele abriu uma gaveta e puxou um envelope. Dentro deste envelope, há um cheque. Não é dinheiro sujo de propina. É a indenização que sua família deveria ter recebido, corrigida por inflação e juros. R$ 2.400.000. Maria Clara sentiu o ar faltar nos pulmões.
Você pode pegar esse dinheiro e nunca mais olhar para mim. Eduardo empurrou o envelope pela mesa. Pode terminar sua faculdade, cuidar dos seus irmãos, construir uma vida longe de tudo isso. Eu não vou te perseguir, não vou exigir nada. Mas, ela sussurrou, sabendo que havia uma segunda opção. Mas se você quiser, ele fez uma pausa. Você pode trabalhar comigo, como intérprete principal. Salário de executiva, escritório próprio. E mais, você me ajuda a consertar esse desastre, e eu ajudo você a fazer algo maior. Maior como? Eduardo abriu um segundo dossiê, este cheio de projetos e ideias. Uma fundação, para famílias de vítimas de acidentes corporativos. Não apenas dinheiro, mas suporte real, jurídico, psicológico, educacional. Nós começamos com os casos da antiga Almeida Encosta e expandimos. Maria Clara olhou para ele incrédula. Por que você está fazendo isso? A resposta veio lenta, dolorosa. Porque pela primeira vez na vida, eu olhei no espelho e odiei o que vi. E você me forçou a enxergar. O silêncio que seguiu foi denso. Maria Clara olhou para o envelope, depois para Eduardo, depois para a vista da cidade lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de histórias. Eu preciso de tempo para pensar. Claro, Eduardo assentiu. Mas Maria Clara, ela olhou para ele. Seja qual for sua decisão, por favor, aceite o dinheiro. Não é suborno, é justiça. Tardia, incompleta, mas é o mínimo que posso fazer. Maria Clara pegou o envelope com mãos trêmulas e saiu sem olhar para trás. Algumas escolhas mudam tudo, e ela estava prestes a fazer a mais difícil de sua vida. Maria Clara não dormiu naquela noite. O envelope estava sobre a mesinha da sala, intocado, enquanto ela andava de um lado para o outro no apartamento minúsculo. 2.400.000 reais. Uma fortuna. O suficiente para terminar a faculdade, garantir o futuro dos irmãos, comprar uma casa decente, liberdade financeira, dignidade. Mas a que custo? Você está bem, maninha? Júlio apareceu na porta do quarto bocejando. Eram 3h da manhã. Maria Clara se virou, tentando disfarçar o turbilhão interno. Só insônia. Volta a dormir. Júlio não se moveu. Aos 19 anos ele havia crescido rápido demais. A infância roubada pela tragédia, a adolescência marcada por responsabilidades precoces. Ele estudava engenharia, trabalhava meio período numa lanchonete e ainda encontrava tempo para ajudar Ana Paula com matemática. Você está diferente desde aquela reunião, ele disse baixinho, entrando na sala. Aquela no prédio, com o tal bilionário. Aconteceu alguma coisa? Maria Clara suspirou. Não conseguia mentir para Júlio. Ele me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, e um emprego. Júlio arqueou as sobrancelhas. O cara que você disse que te humilhou? O mesmo. E você está em dúvida, e por quê? Essa era a pergunta de 2.400.000 reais, não era? Maria Clara sentou-se no sofá gasto e Júlio se sentou ao lado dela. Ela contou tudo. A reunião desastrosa, a tradução errada, sua decisão de não intervir, o confronto posterior, a investigação de Eduardo, a proposta. Júlio ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo momento. Você quer saber o que eu acho? Ele finalmente disse. Sim, eu acho que você está com raiva de si mesma. As palavras eram suaves, mas certeiras. Não dele, de si mesma. Maria Clara olhou para o irmão surpresa. Por quê? Porque você não é vingativa, Clara. Nunca foi. Você cuidou da gente quando podia ter nos abandonado. Você foi para a China ajudar estranhos quando podia ter ficado aqui odiando o mundo. Você é muitas coisas, mas má não é uma delas. Lágrimas queimaram os olhos de Maria Clara. Mas eu deixei ele se afundar, Júlio, propositalmente. E ele mereceu. Júlio deu de ombros. Mas agora ele está tentando consertar. A pergunta não é se você vai perdoá-lo. A pergunta é, você consegue se perdoar? Aquelas palavras atingiram Maria Clara como um raio. Ela nunca pensara assim. Todo esse tempo, o peso no peito não era raiva de Eduardo. Era culpa. Culpa por ter agido contra seus próprios valores, por ter deixado o ressentimento controlar suas ações. O que eu faço? Ela sussurrou. Júlio pegou o envelope e o colocou nas mãos dela. Você pega esse dinheiro porque é nosso por direito.
Mamãe e papai mereciam mais, mas já que não podemos trazê-los de volta, pelo menos garantimos que o sonho deles, ver a gente bem, se realize. Ele fez uma pausa. E quanto ao emprego? Só você pode decidir. Mas pensa, que tipo de mudança você pode causar de fora limpando os chãos? E que tipo de mudança você pode causar de dentro, com voz, poder e o idioma que poucos dominam? Maria Clara olhou para o irmão. Quando ele havia ficado tão sábio? Você cresceu, ela murmurou, sorrindo através das lágrimas. Tive uma professora excelente. Ele retribuiu o sorriso. Uma irmã que me ensinou que perdoar não é esquecer. É escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Naquela madrugada, Maria Clara tomou sua decisão. Na segunda-feira de manhã, às 8h em ponto, ela entrou no escritório de Eduardo vestindo uma blusa branca, simples mas digna, calça preta, cabelo solto. Não era roupa de executiva, mas também não era uniforme de faxineira. Eduardo levantou-se assim que a viu, o rosto esperançoso e apreensivo. Eu aceito, Maria Clara disse antes que ele pudesse falar, mas com condições. Quais? Primeiro, eu não quero ser só intérprete. Quero estar envolvida na fundação desde o início. Decisões, projetos, implementação. Feito, Eduardo concordou imediatamente. Segundo, quero voltar a estudar. A empresa vai arcar com minha faculdade de Relações Internacionais e depois uma pós-graduação. Sem problemas. Terceiro, Maria Clara ergueu o queixo. Se em qualquer momento eu achar que você voltou a ser o homem arrogante de antes, eu vou embora. E não vou avisar 2 vezes. Eduardo estendeu a mão. Acordo fechado. Maria Clara olhou para a mão estendida. Depois, lentamente, apertou-a. Naquele aperto de mãos, 2 mundos colidiram. O dele, construído sobre privilégios e poder. O dela, forjado em dor e resiliência. E ambos começaram a se transformar. As primeiras semanas de Maria Clara na nova função foram um furacão. Ela não ganhou apenas um escritório. Ganhou um espaço no 41º andar, com vista para a Avenida Paulista, mesa de vidro e cadeira ergonômica. Dr. Tavares, inicialmente cético, ficou pasmo quando ela revisou todo o contrato chinês em 3 dias, apontando não só os erros de tradução, mas nuances culturais que nenhum advogado brasileiro captaria. Esta cláusula aqui, ela marcou com caneta vermelha, na tradução literal diz concessão temporária, mas no contexto jurídico chinês implica transferência permanente, se houver descumprimento de qualquer prazo secundário. É uma armadilha. Tavares olhou para Eduardo impressionado. Ela está certa. Se perdermos um único prazo de entrega, eles podem alegar quebra de contrato e ficar com tudo. Eduardo, sentado à cabeceira da mesa, observava Maria Clara com uma mistura de admiração e algo mais que ele ainda não conseguia nomear. O que fazemos? Maria Clara pousou a caneta. Precisamos renegociar, mas não como suplicantes. Os chineses respeitam força e dignidade, não desespero. Nas 2 semanas seguintes, ela trabalhou 16 horas por dia, preparando uma contraproposta meticulosa. Eduardo a acompanhava, fascinado não apenas pela competência técnica, mas pela forma como ela pensava. Estrategicamente, sim, mas também eticamente. Por que você não incluiu essa cláusula? Ele perguntou certa noite. Já passava das 23 horas e ambos ainda estavam no escritório. Ela nos favoreceria muito, porque é desonesta. Maria Clara respondeu sem tirar os olhos do documento. E se começarmos construindo sobre desonestidade, não somos melhores que aqueles que nos enganaram. Eduardo ficou quieto. Aquela frase simples continha uma filosofia que ele levara 50 anos para sequer considerar. A reunião de renegociação foi agendada para uma quinta-feira, 10h da manhã, horário de Beijing. Desta vez, Maria Clara seria a intérprete oficial. E muito mais. Os mesmos 6 executivos chineses apareceram na tela. Quando viram uma mulher jovem ao lado de Eduardo, trocaram olhares. Surpresos. O líder da delegação, Sr. Wang, falou primeiro em mandarim. Onde está o desesperado que nos deu tudo de graça? Ele esperava que ninguém entendesse. Mas Maria Clara respondeu imediatamente, em mandarim fluente, com o tom respeitoso mas firme que a cultura exigia.
Sr. Wang. O desesperado aprendeu uma lição valiosa. Agora ele trouxe alguém que entende não apenas seu idioma, mas também sua cultura. E peço respeitosamente que esta negociação seja conduzida com honra mútua, não com aproveitamento de erros. O silêncio do outro lado foi absoluto. Wang recuperou-se, mas Maria Clara notou o rubor de constrangimento subindo pelo pescoço dele. A reunião durou 4 horas. Maria Clara não apenas traduziu, ela negociou, argumentou, citou provérbios chineses, referenciou filosofia confucionista, demonstrou que conhecia a cultura profundamente, não superficialmente. Ao fim, conseguiram o impossível, um adendo ao contrato que corrigia as principais distorções, mantinha uma parceria justa e preservava a dignidade de ambos os lados. Quando a chamada terminou, Eduardo ficou de pé em silêncio por um longo momento. Depois, fez algo que surpreendeu a todos presentes. Aplaudiu. Dr. Tavares e os outros advogados se juntaram. Maria Clara, constrangida, sentiu as faces arderem. Você não apenas salvou a empresa, Eduardo disse, os olhos brilhando. Você nos ensinou a fazer negócios com dignidade. Mas a vitória tinha um preço. Quando Maria Clara voltou ao seu escritório naquela noite, fechou a porta, afundou na cadeira e chorou. Chorou de exaustão, de tensão liberada, de alívio, mas também chorou porque, pela primeira vez na vida, sentira o peso de decisões que afetavam milhares de empregos, bilhões de reais, destinos entrelaçados. Poder era pesado, e ela estava apenas começando a entendê-lo. Uma batida suave na porta. Maria Clara? A voz de Eduardo. Posso entrar? Ela limpou as lágrimas rapidamente. Entre. Eduardo entrou carregando 2 xícaras de café. Achei que você pudesse precisar. Ele se sentou na cadeira de frente para a mesa dela. Não do lado de poder, mas do lado do visitante. Um gesto pequeno, mas que ela notou. Obrigada. Ela aceitou o café. Por tudo. Eu que agradeço. Eduardo tomou um gole. Maria Clara, eu sei que essas últimas semanas foram intensas. E eu sei que você carrega muito peso nos ombros. Mas... Ele hesitou. Você não está sozinha nisso. Ela olhou para ele. Realmente olhou. As olheiras ainda estavam lá, mas algo havia mudado em seus olhos. A frieza havia dado lugar a calor, humanidade. Você também está diferente, ela disse baixinho. Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, quase triste. Você me quebrou, Maria Clara. Quebrou a casca que eu construí por 50 anos. E sabe, dói. Mas é a melhor dor que já senti, porque significa que ainda sou humano. Naquele momento, algo passou entre eles. Não amor, ainda não, mas o início de algo. Respeito profundo, reconhecimento mútuo, a centelha de uma conexão que transcendia patrão e empregada. Vamos para casa, Eduardo disse, levantando-se. Amanhã começamos a trabalhar na fundação. Mas enquanto saíam juntos daquele prédio, nenhum dos dois percebeu que estavam prestes a enfrentar o maior desafio de todos. Não os negócios, não o passado, mas seus próprios corações. A fundação começou a tomar forma. Eduardo destinou 50 milhões de reais do próprio patrimônio como investimento inicial, uma quantia que fez manchetes e levantou sobrancelhas no mundo corporativo. Magnata arruinado por erro de tradução cria fundação milionária. As notícias oscilavam entre ceticismo e admiração. Maria Clara foi nomeada co-diretora, ao lado de uma advogada especializada em direitos trabalhistas. Juntas, começaram a mapear casos antigos da Almeida Encosta, contatando famílias que nunca receberam justiça adequada. Foi nesse processo que a verdadeira transformação de Eduardo foi testada. Um sábado de manhã, Maria Clara chegou ao escritório. Eles trabalhavam, até nos finais de semana agora, e encontrou Eduardo olhando pela janela, os ombros tensos. O que houve? Ele se virou. Seu rosto estava pálido. Encontramos 47 casos. A voz saiu rouca. 47 famílias destruídas por acidentes evitáveis nos últimos 10 anos. E em todos, a Almeida Encosta pagou indenizações ridículas e seguiu operando. Maria Clara se aproximou. Eduardo... Não. Ele ergueu a mão. Deixa eu terminar. Respirou fundo. Alguns desses acidentes, alguns aconteceram depois que eu assumi o controle da empresa. Não diretamente por minhas decisões, mas sob minha gestão.
Eu tinha o poder de mudar as coisas e não mudei, porque estava ocupado demais, focado em crescimento, em lucros, em... Sua voz falhou. Maria Clara viu pela primeira vez lágrimas nos olhos dele. Eu tenho sangue nas mãos. Ele sussurrou. Não importa quantos milhões eu doe agora. Não muda o fato de que 47 famílias... 48. Maria Clara corrigiu suavemente, incluindo a minha. Eduardo olhou para ela e, naquele momento, algo se rompeu dentro dele. Ele afundou numa cadeira, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Soluços profundos, anos de arrogância e negação se dissolvendo em lágrimas tardias. Maria Clara ficou parada, dividida entre o instinto de confortar e a memória da dor que ele representava. Mas então, lentamente, ela se ajoelhou ao lado da cadeira e colocou a mão no ombro dele. Você não pode mudar o passado, ela disse baixinho, mas pode honrar essas 48 famílias fazendo diferente agora, todos os dias, em cada decisão. Eduardo levantou o rosto, os olhos vermelhos. Como você consegue, depois de tudo, como você consegue me perdoar? Eu não perdoei completamente. Maria Clara foi honesta. Ainda dói, ainda sinto raiva, mas... Ela procurou as palavras certas. Mas eu aprendi que carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. E eu estou cansada de veneno. Eles ficaram assim por um longo momento, no silêncio compartilhado de duas almas, machucadas tentando encontrar redenção. Foi naquela tarde que as coisas começaram a mudar entre eles, sutilmente, como mudança de estações. Eduardo começou a notar pequenos detalhes, como Maria Clara mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando falava dos irmãos, como ela ria, genuinamente ria, quando alguém contava uma piada boba. Maria Clara, por sua vez, via além do empresário. Via o homem que agora chegava cedo para trabalhar na fundação e saía tarde, não por ambição, mas por genuína vontade de consertar. Via como ele ouvia, realmente ouvia, quando ela falava, sem interromper, sem diminuir. Certa noite, trabalhando até tarde em um caso particularmente difícil, Eduardo pediu comida chinesa para a viagem. Você gosta de comida chinesa? Ele perguntou sem pensar. Vivi 2 anos lá. Maria Clara sorriu. Eu sonho com mapo tofu de verdade. Então vamos buscar, Eduardo disse impulsivamente. Conheço um restaurante em Liberdade que dizem ser autêntico. Foi assim, sem planejamento, que se viram sentados numa mesa pequena de um restaurante modesto, tão diferente dos lugares onde Eduardo normalmente frequentava. Eles conversaram, não sobre trabalho, não sobre passado, mas sobre coisas simples. Eduardo descobriu que Maria Clara adorava a poesia de Cecília Meirelles. Ela descobriu que ele, aos 10 anos, queria ser astronauta. Por que não virou? Ela perguntou, curiosa. Eduardo riu. Um som sem humor. Meu pai disse que homens de negócio não sonham com estrelas, sonham com dinheiro. E você acreditou? Eu obedeci. Ele olhou para o prato. Passei 50 anos obedecendo à voz de um homem que nunca me amou de verdade. Apenas me moldou à sua imagem. Maria Clara estendeu a mão sobre a mesa e, num gesto espontâneo, tocou a mão dele. Não é tarde para olhar as estrelas de novo. Eduardo olhou para a mão dela sobre a sua, pequena, calejada pelo trabalho, mas infinitamente mais forte que as dele, e percebeu, com um choque que o deixou sem ar. Ele estava se apaixonando por ela, não pela aparência, não por gratidão, mas pela pessoa, pela força quieta, pela integridade inabalável, pela capacidade de perdoar sem esquecer. O problema era, ele ainda merecia ser amado? A notícia vazou numa terça-feira. Ex-faxineira vira executiva da empresa que indenizou sua família, conflito de interesses ou caso de amor. A manchete vinha acompanhada de fotos. Eduardo e Maria Clara saindo juntos do restaurante em Mrs. Liberdade. Ele segurando a porta do carro para ela, ambos sorrindo. O escândalo foi imediato e brutal. Acionistas da empresa ameaçaram processos. Conselhos administrativos exigiram explicações. A mídia especulava desenfreadamente. Ela estava manipulando-o? Era golpe do baú? Chantagem emocional usando o passado? Maria Clara chegou ao escritório na quarta-feira e encontrou seu nome sendo destruído em cada portal de notícias.
aproveitadora, oportunista, usando tragédia para enriquecer. As mãos tremiam enquanto lia, não pelas mentiras, mas porque continham fragmentos de verdade que a aterrorizavam. E se ela estivesse se aproveitando? E se houvesse aceitado tudo por dinheiro, poder, vingança disfarçada? Eduardo convocou coletiva de imprensa para aquela tarde. Maria Clara tentou dissuadi-lo. Vai piorar, ela disse, tentando manter a voz firme. Deixa a tempestade passar. Não, Eduardo foi categórico. Não vou deixar destruírem você por minha causa. A coletiva foi tensa. Câmeras, microfones, jornalistas famintos por sangue. Eduardo leu um comunicado preparado, explicando o histórico profissional de Maria Clara, suas qualificações, a justiça da indenização. Manteve tudo formal, empresarial. Até que um jornalista perguntou a pergunta venenosa. Senhor Monteiro, o senhor e a senhorita Maria Clara estão tendo um relacionamento romântico? O silêncio foi ensurdecedor. Todas as câmeras se voltaram para Eduardo. Ao lado, Maria Clara sentiu o coração parar. Eduardo poderia negar. Seria o mais prudente. Protegeria ambos do escrutínio ainda maior. Mas então ele olhou para Maria Clara e viu nos olhos dela algo que nunca esperou ver. Medo. Não de exposição. Medo de ser uma mentira, um erro, um arrependimento futuro dele. Não, Eduardo disse, e Maria Clara sentiu o chão sumir. Mas gostaria que estivéssemos. Alvoroço, flashes, gritos. Maria Clara olhou para ele, chocada. Eduardo continuou, a voz firme. Maria Clara Santos é a mulher mais íntegra que já conheci. Ela poderia ter me destruído completamente quando tive minha maior queda. Em vez disso, me deu a chance de me tornar um homem melhor. Se há algum oportunismo nesta história, sou eu. Oportunista de ter alguém extraordinário me desafiando a ser mais do que sou. Ele se virou para ela, ignorando as câmeras. E se houver algo inadequado em me apaixonar por alguém que me faz querer ser digno de perdão, então sim, sou culpado. Maria Clara não conseguia respirar. O mundo parecia girar ao contrário. A coletiva terminou em caos. Eduardo foi arrastado por seguranças. Maria Clara ficou sentada, atordoada, enquanto jornalistas gritavam perguntas. Naquela noite, ela foi até o apartamento de Eduardo pela primeira vez. Cobertura na Faria Lima que mais parecia museu. Frio, impessoal, vazio. Você não tinha direito. Ela disse assim que ele abriu a porta. Eu sei. Você não pode simplesmente declarar que está se apaixonando por mim em rede nacional. Eu sei. Você não pensou como isso me afeta? Como afeta tudo o que construímos? Eu pensei. Eduardo deu um passo à frente e decidi que mentir seria pior, porque eu mentiria não apenas para eles, mas para você e para mim. Maria Clara sentiu lágrimas queimarem. Eu não posso... Eduardo, eu não sei se consigo separar o que sinto por você de tudo o que você representa. Do passado, da dor. Eu sei, ele disse pela terceira vez. E não estou pedindo para você decidir agora. Estou apenas sendo honesto. Pela primeira vez na vida, completamente honesto. Ele se afastou dando espaço a ela. Você pode me odiar, pode ir embora, pode escolher nunca mais falar comigo fora do trabalho. Eu vou respeitar qualquer decisão, mas eu não vou mentir sobre o que sinto. Maria Clara o olhou, realmente olhou, e viu um homem quebrado, remontado em pedaços imperfeitos, tentando desesperadamente ser melhor. E percebeu, com terror e alívio simultâneos, ela também estava se apaixonando por ele. Eu preciso de tempo, ela sussurrou. Você tem todo o tempo do mundo. Maria Clara saiu daquela cobertura com o coração partido em direções opostas. Metade querendo correr de volta e beijá-lo, metade querendo fugir para bem longe e nunca olhar para trás. Porque amar alguém que representava sua maior dor era a coisa mais assustadora que ela poderia imaginar. As semanas seguintes foram um inferno de escrutínio público. A fundação quase foi dissolvida sob pressão de acionistas. Processos foram ameaçados. Maria Clara foi chamada de tudo. De sedutora calculista a vítima manipulada. Eduardo enfrentou tudo com uma determinação silenciosa. Vendeu ações pessoais para manter a fundação funcionando independentemente da empresa.
Contratou advogados para proteger Maria Clara de difamação. Mas o preço era alto. A empresa perdia valor diariamente. O conselho pressionava por sua renúncia. E Maria Clara estava quebrando. Numa sexta-feira chuvosa, ela entrou no escritório de Eduardo sem bater. Eu vou embora. Eduardo levantou o rosto do computador. O pânico instantâneo em seus olhos. O quê? Eu vou embora. As palavras saíam firmes, mas os olhos traíam lágrimas contidas. Vou voltar para Recife, com meus irmãos. O dinheiro da indenização é suficiente. A gente abre um negócio pequeno, eu termino a faculdade lá e foge. Eduardo completou amargo. E me salvo, ela corrigiu. Eduardo, isso não está funcionando. Não podemos mudar o passado. Não podemos construir algo real sobre tanta dor e escândalo. Podemos sim, ele se levantou. Se formos corajosos o suficiente. Eu não sou corajosa. Maria Clara explodiu e finalmente as lágrimas caíram. Eu sou uma menina de periferia que está completamente apavorada porque se apaixonou pelo homem que representa tudo que ela sempre odiou. Silêncio. A confissão pendurada no ar entre eles. Eduardo deu a volta na mesa lentamente. Você está apaixonada por mim? Maria Clara riu. Um som molhado, quebrado. Claro que estou, seu idiota. Por que mais eu estaria aqui aguentando essa tempestade? Por dinheiro? Eu já tenho dinheiro. Por vingança? A vingança teria sido te deixar afundar completamente. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Estou aqui porque em algum momento, entre aquele primeiro confronto e agora, eu vi um homem tentando desesperadamente ser melhor. E me apaixonei por essa tentativa. Eduardo estava diante dela agora, tão perto que ela podia sentir o calor dele. Mas é aterrorizante, Maria Clara continuou, a voz quebrando. Por que e se você voltar a ser quem era? E se esse arrependimento for passageiro? E se daqui um ano você olhar para mim e vir apenas a faxineira que te humilhou? Nunca, Eduardo disse ferozmente. Maria Clara, eu não tenho mais direito de pedir nada, mas vou pedir mesmo assim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Fica, não por mim, por você, porque você construiu algo importante aqui, porque 48 famílias estão olhando para você como esperança. E, quanto a nós, Eduardo fechou os olhos brevemente. Nós vamos devagar, vamos reconstruir a confiança. Não como patrão e empregada, não como culpado e vítima, mas como duas pessoas machucadas tentando se curar juntas. Maria Clara queria acreditar. Deus, como ela queria. E se não der certo? Então não dá. Ele foi brutalmente honesto. Mas pelo menos tentamos, e eu vou saber que mereci o fracasso, não por desistir, mas por tentar e não conseguir. É melhor que a covardia. Ela olhou nos olhos dele, esses olhos que eram gelo quando a conheceu e agora queimavam com algo quente, urgente, real. Tem uma última coisa que eu preciso saber, ela sussurrou. Você está se apaixonando por mim ou pela ideia de redenção que eu represento? A pergunta era devastadora em sua precisão. Eduardo poderia mentir, facilitar tudo, mas ele prometera honestidade. No começo, talvez fosse redenção. Ele admitiu, vendo dor cruzar o rosto dela. Mas agora eu me apaixono cada vez que... Você ri. Quando você discute comigo e não abaixa a cabeça. Quando você fala com os irmãos pelo telefone e sua voz fica suave. Quando você come mapo tofu e fecha os olhos de prazer. Ele sorriu, um sorriso triste, esperançoso. Eu me apaixono pela Maria Clara que existe além do que ela pode fazer por mim. E sim, ainda estou aprendendo a separar as duas coisas, mas estou tentando, todo dia. Maria Clara fechou os olhos, e então, numa decisão que desafiava toda a lógica, mas fazia todo o sentido do coração, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo salgado de lágrimas, trêmulo de medo, mas real, tão dolorosamente real. Quando se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu fico, mas você vai ter que conquistar cada centímetro desse amor. Não há atalhos, não há redenção fácil. Eu sei, ele prometeu, e vou trabalhar nisso todos os dias do resto da minha vida. Mas nenhum dos dois imaginava que o maior teste ainda estava por vir. 3 meses depois, a tempestade havia acalmado.
A fundação operava independentemente, ajudando dezenas de famílias. Eduardo renunciou ao cargo de CEO da empresa principal, indicando um sucessor e mantendo apenas participação acionária minoritária. Era um sábado de manhã em julho. Eduardo e Maria Clara estavam no apartamento novo dela. Não mais a periferia, mas também não a ostentação da Faria Lima. Um meio-termo como eles estavam aprendendo a viver. Júlio e Ana Paula estavam na cozinha fazendo panquecas. Eduardo, antes tão distante de gente comum, agora ajudava rindo quando queimava a massa. O telefone de Maria Clara tocou. Número desconhecido. Alô? A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Alô, querida. Aqui é Clarice Monteiro, mãe do Eduardo. Maria Clara olhou para Eduardo, os olhos arregalados. Ele percebeu e se aproximou rapidamente. Senhora Monteiro. Maria Clara disse tensa. Em que posso ajudá-la? Gostaria de conversar. Pessoalmente. Hoje, se possível. Estou em São Paulo apenas até amanhã. Eduardo pegou o telefone da mão dela. Mãe, o que você quer? Conversar com você. E com ela. A voz era fria, controlada. Não vou criar escândalo. Apenas conversar. Vocês escolhem onde. 2 horas depois, eles estavam num café discreto em Pinheiros. Clarice Monteiro tinha 73 anos e parecia uma rainha. Cabelos prateados impecáveis, roupas caras mas sóbrias, postura ereta. Então você é Maria Clara. Ela examinou a moça da cabeça aos pés. A menina que conquistou meu filho. Mãe, Eduardo começou. Mas Clarice ergueu a mão. Deixa eu falar, Eduardo. Pela primeira vez em 50 anos me deixa falar sem interrupções. Ela se virou para Maria Clara. Meu marido foi um homem terrível, frio, calculista, cruel. Ele transformou Eduardo na imagem dele porque achava que ternura era fraqueza. Quando meu marido morreu há 5 anos, eu senti alívio. Não tristeza, alívio. Eduardo piscou, chocado. Sua mãe nunca falara assim. E eu vi meu filho se tornando a mesma coisa. Clarice continuou, a voz rachando. Vi ele afundando na mesma frieza que destruiu nosso casamento. Tentei conversar, mas ele não ouvia. Ele já estava perdido. Lágrimas, genuínas, inesperadas, escorreram pelo rosto de Clarice. E então você apareceu. Ela olhou para Maria Clara. E pela primeira vez em décadas meu filho me ligou. Não para falar de negócios, para falar de medo, de arrependimento, de amor. Maria Clara sentiu um nó na garganta. Eu pesquisei sobre você, Clarice admitiu. Li sobre seus pais, sobre a Almeida Encosta. E sabe o que mais descobri? Ela puxou um documento velho da bolsa. Meu marido era acionista majoritário da Almeida Encosta quando o acidente aconteceu. Ele pessoalmente autorizou o abafamento do caso. Pagou advogados para reduzir indenizações. O mundo parou. Eduardo ficou pálido como papel. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que a culpa não foi só da empresa, foi do seu pai, diretamente. Clarice empurrou o documento pela mesa. Eu encontrei esses papéis depois que ele morreu, e fiquei em silêncio por anos porque ele era meu marido e eu era covarde. Ela olhou para Maria Clara, os olhos suplicantes. Mas você merece a verdade completa, não apenas indenização financeira. Você merece saber que o homem que causou a morte de seus pais foi meu marido. O pai de Eduardo. E eu sabia. Durante anos, eu soube e não fiz nada. Maria Clara não conseguia processar. O café, as pessoas conversando ao redor, tudo ficou distante, irreal. Por que... Sua voz saiu rouca. Por que você está me contando isso agora? Porque preciso que você saiba em quem está se apaixonando. Clarice olhou para Eduardo. Meu filho carrega o sobrenome e o DNA de um homem cruel. Mas ele está lutando para ser diferente. E eu... Ela respirou trêmulo. Eu preciso que você decida se pode amá-lo, sabendo que metade dele vem de quem matou seus pais. Eduardo estava destruído. Maria Clara via no rosto dele o desmoronamento total. Eu não sabia, ele sussurrou. Eu juro que não sabia que meu pai... Eu sei. Clarice tocou a mão do filho. Mas agora sabe. E ela também. E vocês precisam decidir se o amor que sentem é maior que esse abismo. Maria Clara se levantou, cambaleante. Eu preciso pensar.
Ela saiu do café, as pernas trêmulas. Eduardo a seguiu, mas ela ergueu a mão. Não, por favor, eu só preciso de ar. Eduardo parou, observando-a se afastar. E pela primeira vez desde o começo, ele se perguntou se havia limites para o perdão. Algumas conexões eram sangue e DNA demais para serem superadas. A redenção tinha um preço, e talvez esse preço fosse alto demais, mesmo para o amor. Maria Clara andou por horas. Perdeu-se pelas ruas de São Paulo, a cidade que engolira seus pais e quase a engolira também. A revelação de Clarice ecoava sem parar. O pai de Eduardo tinha sangue literal em suas mãos. Ela se viu no cemitério, diante dos túmulos lado a lado. Roberto Silva. Clarice Santos Silva. A grama estava bem cuidada. Ela pagava um serviço de manutenção com parte da indenização. Sentou-se no chão úmido, encostada na lápide fria. Pai, mãe, o que eu faço? O vento soprou suave, carregando o cheiro de chuva distante. Eu me apaixonei por ele, pelo filho do homem que tirou vocês de mim. Isso me torna traidora? Covarde? Silêncio. Apenas pássaros e o murmúrio da cidade ao longe. Mas então, uma memória. Sua mãe, anos atrás, lendo a Bíblia na mesa da cozinha. Filha, perdão não é para o outro, é para você, para libertar seu coração do peso do ódio. Maria Clara fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu não quero carregar ódio. Estou tão cansada de carregar ódio. Ela ficou ali até o sol começar a se pôr. E quando se levantou, algo havia mudado. Não era paz. Ainda não. Mas era decisão. Ela voltou para o apartamento. Eduardo estava lá, sentado no sofá com Júlio e Ana Paula. Os três conversavam baixo. Clara! Ana Paula se levantou. Você está bem? Estou. Maria Clara olhou para Eduardo. Podemos conversar? A sós? Eles foram para o quarto. Maria Clara fechou a porta e se virou para ele. Eu não vou mentir. Quando sua mãe contou, eu quis te odiar. Quis colocar toda a culpa em você, porque seria mais fácil. Eduardo assentiu, o rosto devastado. Mas então eu lembrei, Maria Clara continuou, do que você me disse, que não podemos escolher de onde viemos. Só podemos escolher quem nos tornamos. Ela se aproximou, pegando as mãos dele. O seu pai foi um homem terrível. Ele causou a morte dos meus pais. E nada que eu faça vai mudar isso. Sua voz ficou firme. Mas você não é ele. Você passou 50 anos sendo ele, sim. Mas agora está tentando ser diferente. Maria Clara, me deixa terminar. Ela respirou fundo. Eu escolho acreditar na pessoa que você está se tornando. Não porque esqueci o passado, mas porque aprendi que o passado só nos prende se deixarmos. Eduardo não segurou as lágrimas. Eu não mereço você. Não. Maria Clara sorriu através das próprias lágrimas. Mas nós dois não merecíamos o que a vida nos deu e aqui estamos. Então talvez a questão não seja merecer. Talvez seja escolher lutar por algo melhor. Eles se abraçaram. Não com paixão cinematográfica, mas com a ternura exausta de duas pessoas que sobreviveram a uma guerra. Nos meses que seguiram, construíram algo novo. Não perfeito. Perfection não existe em terrenos tão acidentados, mas real. Eduardo vendeu o restante de suas ações, transformando-se de bilionário a simplesmente rico, o suficiente para viver bem, mas não mais o magnata intocável. Dedicou-se completamente à fundação, trabalhando ombro a ombro com Maria Clara. Ela terminou a faculdade, formando-se com honras. Deu palestras sobre perdão e redenção, inspirando outros. Júlio foi aceito em mestrado no exterior. Ana Paula ganhou bolsa integral para a medicina. E Maria Clara, pela primeira vez desde a morte dos pais, sentiu que podia respirar sem o peso constante no peito. 2 anos depois da primeira reunião, desastrosa, numa tarde tranquila de primavera, Eduardo se ajoelhou no mesmo escritório onde tudo começou. Mas agora não era um pedido de socorro, era um pedido de amor. Maria Clara Santos da Silva, você me quebrou e me remontou. Me forçou a enxergar o pior de mim e ainda assim acreditou que eu poderia ser melhor. Ele abriu uma caixinha simples, com um anel de ouro discreto. Quer construir o resto disso comigo? Os dias difíceis, as brigas, as dúvidas, mas também os risos, as vitórias e a
possibilidade de sermos juntos melhores que a soma das nossas dores, Maria Clara olhou para aquele homem, não o bilionário arrogante de antes, mas o homem imperfeito, lutador, que escolhia todos os dias tentar ser melhor. Sim, ela disse sorrindo, mas com uma condição. Qual? Nada de casamento ostentoso. Cerimônia pequena, íntima. E vamos fazer isso em Recife, perto de onde tudo começou para mim. Eduardo Rio, um som leve, livre, fechado. Meses depois, numa praia do litoral, pernambucano com os pés na areia e o som das ondas como trilha sonora, eles se casaram. Júlio foi padrinho, Ana Paula, madrinha. Clarice Monteiro chorou na primeira fila, fazendo as pazes com o passado. Não foi um final perfeito. Ainda havia dias difíceis, ainda havia cicatrizes que doíam, mas era real, era verdadeiro. Era amor construído sobre escombros, mais forte por ter sobrevivido ao pior. Na noite do casamento, dançando sob as estrelas, Maria Clara sussurrou: "Você lembra quando disse que queria ser astronauta?" "Lembro. Não é tarde. Podemos olhar as estrelas juntos agora." Eduardo olhou para cima, para o céu infinito, e pela primeira vez em 50 anos, permitiu-se sonhar, não com dinheiro, poder ou sucesso, mas com esperança. E naquele momento, em algum lugar entre o passado que os machucou e o futuro que construíam juntos, duas almas encontraram não a perfeição, mas algo mais precioso, a chance de recomeçar. Porque às vezes, o maior ato de coragem não é nunca cair, levantar quebrado e escolher tentar novamente,